Olá, prosseguindo no estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, nas instruções dos Espíritos, há um subitem que Kardec denominou a lei de amor. Há 3 mensagens de Espíritos que nós vamos examinar algumas frases dessas mensagens. A primeira mensagem é do Espírito Lázaro, de Paris, em 1862. Ele diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. É interessante ele falar desta sequência, porque ele nos retrata o período da nossa evolução espiritual, que iniciou desde o átomo, passou pelo reino vegetal, pelo reino animal, até finalmente, num grau de desenvolvimento da inteligência a tal ponto em que é dotado de pensamento contínuo. Então ele está na categoria humana. E desde o momento em que entra nesta etapa evolutiva, a etapa humana na qual estamos, ele descreve as características da criatura humana durante a sua evolução. Primeiro instinto, depois sensações, depois sentimentos. E ele destaca também aqui, na sequência, que dentro da conquista, do desenvolvimento denominado como sentimento, há o amor como o aspecto mais avançado do sentimento. Instintos, sensações, sentimentos, e dentro dos sentimentos, o amor, que é o que ele destaca, né? Ele fala mais a seguir uma outra frase que me impressionou bastante. Ele fala assim: a lei de amor, isso já então na escala mais avançada do sentimento, né? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então veja que na nossa escala evolutiva, no campo humano, instintos, sensações, sentimento, e dentro do sentimento o amor, ao atingir esta etapa do amor e a vivenciarmos, não é? Nós substituímos a personalidade. A personalidade é como a pessoa é conhecida, como ela é identificada pelos sentidos físicos. A pessoa tem tal aparência, a pessoa se chama tal. Enfim, o que caracteriza o que nós podemos ver na outra pessoa, podemos entender da outra pessoa com nossos recursos neste campo evolutivo que nós estamos. Então, a personalidade, eu, por exemplo, a minha personalidade é identificada pelo nome Vicente. Mas eu sou Vicente nesta encarnação, em outras não. Então a personalidade é esta característica transitória. E quando nós adentramos a conquista do desenvolvimento do sentimento no nível do amor, ele diz aqui que ocorre a fusão dos seres. Isso chama bastante atenção, porque o que seria a fusão dos seres? É que Deus é amor, como diz João Evangelista na sua primeira carta. Deus é amor. Ora, se nós alcançamos esse estágio do sentimento, denominado amor, nós estamos em comunhão com Deus. É, portanto, em comunhão com toda a sua criação. Então, a personalidade que me caracteriza deixa de ser predominante na minha manifestação. Eu já não sou a manifestação da personalidade que é transitória e limitada ao campo material. Já estou num outro nível de manifestação, que é o nível de amor, onde já não existe a forma e nem o tempo. Como todas as criaturas de Deus, elas são constituídas dos mesmos princípios, então eu entro em comunhão com o outro, não como personalidade,
né? Mas como espírito puro, sem a influência da personalidade. Então veja o alcance dessa palavra amor na nossa percepção da realidade, né? Há uma segunda mensagem que é do espírito Fenelon, que foi distribuída, foi psicografada em 1861. O Fenelon, tratando do mesmo assunto, no subtítulo Lei de Amor, ele fala assim: o amor é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E uma outra frase que ele fala mais adiante assim: entretanto, por mais que façam, não logram sufocar este germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Nós vimos ali com Lázaro o progresso das conquistas da criatura no reino humano. Instintos, sensações, sentimentos. E dentro dos sentimentos, o amor. Não é? O que é, então? O amor, ele não é criado pelo desenvolvimento humano. Não, o amor sempre existe como diz aqui o espírito Fenelon. É esta centelha divina que Deus coloca no íntimo de tudo o que é criado. No átomo é a lei de atração. No animal, nos vegetais, é esta lei que faz com que a planta cresça e se desenvolva. No animal, é esta curiosidade própria. E assim por diante. O que tem em comum em tudo na criação? É justamente esta centelha divina que caracteriza a criação de Deus, que é denominado, como diz aqui Fenelon, amor. Não é? Não é possível sufocar isto. Isso é uma boa notícia, porque quando nós imaginamos que uma pessoa se torna muito cruel, não é que ela se torna cruel e pratica crueldades, que essa pessoa não tem amor. Tem sim. Apenas está, na sua etapa evolutiva, ainda obstruída por esta predominância do instinto das sensações sobre os sentimentos. Ainda predomina muito o instinto e sentimentos e sensações sobre os sentimentos. Porque os sentimentos é que, na faixa de desabrochar do sentimento nas criaturas, é que começa, então, a ser manifestada esta centelha divina, o amor, né? Ele fala, como consequência desta informação, centelha divina e tudo, o Fenelon fala mais uma frase assim, e esta para nós é muito oportuna mesmo para o nosso cotidiano. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã que não lhe é possível resistir. Então, um ser humano que já, tendo superado a predominância do instinto, das sensações, já está no campo do sentimento, e o amor é predominante neste estágio da evolução, a pessoa se manifesta mais comumente como uma emanação de amor, que é uma emanação do próprio Deus, já que Deus é amor. Esta pessoa que ama, ela influencia a outra, porque na outra existe a centelha divina. É como se a centelha divina fosse um carvão
está obstruído ali, né, pelo instinto, pelas sensações, está obstruído. Há uma centelha de amor ali. É como se fosse um carvão. Aí chega uma pessoa muito amorosa, no seu sentido mais amplo desta palavra, e aquele carvão se acende como uma brasa. É o que ele diz aqui. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração. Não. Existe ali aquela centelha divina que está obstruída. É preciso que alguém que ame influencie, porque há uma sintonia natural. Isso faz com que nós possamos orientar nossos filhos com amorosidade, no sentido verdadeiro, não para dominar e subjugar, mas para que a pessoa adquira ou desenvolva uma autonomia de crescimento, de sentimento dentro de si. Então, através de um tratamento dos nossos filhos de maneira amorosa, no seu sentido real, volto a dizer, não para subjugar a pessoa a mim. Eu quero que a pessoa fique dependente. Não, isso não é amor. Amor é aquele que liberta a pessoa, faz com que ela cresça segundo o seu potencial divino. Isso vale também para professores nas salas de aula. Isso vale para os chefes de seção nos locais de trabalho. E em toda parte, esta influência do amor verdadeiro, não este amor aparência que ainda nós vivemos muito na Terra, cuja intenção carrega imperceptivelmente uma intenção de domínio do outro à sua vontade, ainda que seja isso com boa intenção, a pessoa ainda não desenvolveu o amor verdadeiro, isso pode acontecer, eu achando que é amor e não é, né? Há uma terceira mensagem do espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, da psicografia em 1863. Ele dá um relato do que ele entende sobre o que é amar. Ele fala assim: amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Amar no sentido profundo do termo é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Amar no sentido profundo do termo é considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem, esta família, né, universal, são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Essa questão de que nós nos encontraremos e que nós, na família humana, somos efetivamente uma grande família, porque nós estamos no estágio evolutivo muito parecidos uns com os outros. Nós vivemos num planeta de expiação e provas, então todos os que habitam aqui neste planeta, encarnados e desencarnados, estamos num grau evolutivo parecido. Isso nos torna uma família, não é? E o que nos eleva para Deus é nos auxiliando uns aos outros, porque o ponto último da evolução espiritual é a união com o todo que existe na criação divina. Então, se eu expando o meu amor para além dos meus próximos mais íntimos, ou expandindo isso até toda a nossa humanidade, eu vou desenvolvendo este sentido de libertação do amor puro, divino, não é? Então, há alguns ditos, algumas frases
que nos dizem sobre a grandeza desta característica da evolução dos seres, que é o amor, né? Nós vemos aqui nesse livro, Pensamento e Vida, no capítulo 30, quando Emmanuel discorre sobre o termo amor. Eu vou pegar aqui uma frase para que a gente tenha a dimensão desta característica divina que todos temos em nós, aguardando desabrochar e se manifestar. Olha só o que Emmanuel fala. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Então nós vamos vendo que isto que nós estamos falando, que o Espírito Lázaro falou, instintos, sensações, sentimentos, e dentro do sentimento o ponto alto é o amor, que é a meta para onde nós estamos evoluindo, é como se estivéssemos desabrochando etapas dentro de nós, é esta grandeza toda. Nós vamos ver aqui também uma frase deste livro, não é? Depois da morte de Leon Denis, ao qual tenho recorrido algumas vezes, onde ele fala no capítulo 49 sobre o amor. Eu vou tomar aqui uma frase, olha só. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos. A potência divina que liga os universos, governa-os e fecunda. O amor é o olhar de Deus. Então veja como este item que Allan Kardec coloca aqui neste capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e agora nas instruções dos Espíritos, né? A lei de amor, como nós estamos assim, dando a nós o despertar do entendimento do que nós somos. E isso, então, vai nos dar a direção do pensar, do sentir e do agir. Evidentemente, o que contraria isto perturba, causa infelicidade, causa tristeza. Nós vamos deixar esses pequenos comentários das instruções dos Espíritos a respeito da lei de amor, e no próximo vídeo nós voltaremos a falar sobre instruções dos Espíritos, mas daí então a respeito do tema o egoísmo. Até lá então, e que Jesus nos ampare e nos fortaleça nesta caminhada divina.